Mario é possivelmente a franquia de games mais famosa e bem-sucedida de todos os tempos. Não dá pra negar a quantidade enorme de jogos excelentes do encanador bigodudo que marcaram geração atrás de geração. Mas só que com mais de 300 jogos já lançados, é inevitável que alguns deles simplesmente não saiam com a mesma qualidade esperada. E é exatamente disso que iremos falar hoje no meu Top 15 Piores Jogos do Mario. Porém, simplesmente seguir o boca a boca é fácil demais. Eu não iria fazer uma lista falando os jogos mais citados como os piores do Mario e passar como se fosse a minha opinião. É claro, assim como todas as minhas outras listas, apenas jogos que eu joguei entrarão nesse top 15. Afinal de contas, eu tenho que honrar essa tradição do canal. Mas não se preocupe, eu fui atrás de alguns dos jogos que as pessoas mais consideram como os piores da série e joguei um por um. Foi um processo demorado, chato e surpreendentemente trabalhoso, mas completamente necessário para tornar a lista legítima. Alguns deles eu já havia jogado, outros eu tive que correr atrás pra jogar, mas o que realmente importa é que eu de fato joguei cada jogo classificado nessa lista e pude tirar minhas próprias conclusões sobre eles. Então eu vou logo dedicando esse vídeo em memória do Emo Paradise. Se não fosse por esse site maravilhoso, eu não teria jogado praticamente nenhum dos jogos acima do 10º colocado e essa lista seria bem diferente. Descanse em paz, velho amigo, vamos sentir a sua falta. Antes de começar a lista, eu vou logo avisando que essa é apenas a minha opinião. São apenas os jogos do Mario que eu considero os piores ou mais fracos. Na verdade, os jogos em 15º a 9º lugar nem são tão ruins. São mais jogos decepcionantes mesmo. Aqueles jogos que, pra mim, não são bons o suficiente pra ganhar uma nota maior que 6 ou 6,5. Já os que estão em 8º lugar em diante... esses são aqueles jogos. Então, se você gosta de algum dos jogos apresentados na lista, não se sinta mal. Afinal, além de ser apenas a minha opinião e nada mais, esses são os piores jogos do Mario, e não os piores jogos já feitos na história de todos os tempos. Na verdade, eu nem classificaria nenhum jogo dessa lista como um dos piores de todos os tempos. Existe coisa bem pior por aí, pode acreditar. Esses são apenas os jogos do Mario que eu menos gostei. Agora, sem mais delongas, vamos começar a lista. Mario e Sonic foram grandes rivais na década de 90 graças à grande concorrência da Nintendo com a Sega. Naquela época, ninguém poderia imaginar que haveriam crossovers com esses dois personagens no futuro. Mas o que ninguém esperava mesmo é que o primeiro jogo em que a turma do Mario encontraria a turma do Sonic cara a cara seria em um jogo das Olimpíadas. Eu não tenho absolutamente nada contra a série Mario e Sonic. De verdade, a aceitação desses jogos é meio dividida e os jogos são compilações de minigames até que bem decentes. Mas o primeiro jogo, Mario and Sonic at the Olympic Games, lançado para celebrar as Olimpíadas de 2008 em Pequim, é simplesmente o mais fraco de todos. Eu não cheguei a jogar muito a versão de DS, mas a versão de Wii é tão sem graça que eu tinha que colocar lá na lista. Os minigames são simples demais, o gráfico é bem básico até mesmo pro Wii e o jogo ao todo não diverte muito. Sem contar que, tirando os personagens, o jogo não tem muito a ver com Mario ou com Sonic. Tem até alguns Dream Events que tentam dar uma animada nas coisas, mas até eles não são muito inspirados. Mas eu acho que a parte mais chata do jogo é como ele exagera nos controles de movimento. Fica bem cansativo e no final das contas o jogo não oferece muito pra você ficar voltando pra ele. As continuações fizeram um excelente trabalho em levar a série em uma direção mais positiva, incluindo até mesmo mais elementos do Mario e do Sonic. Mas independente do que você acha do resto da série, o primeiro jogo simplesmente não tem o mesmo nível de capricho que os jogos posteriores tiveram. Ele parece mais uma coletânea de minigames genéricos que exaustam o jogador com seu conteúdo repetitivo e excesso de controles de movimento. Algumas pessoas podem até não considerar a série Mario e Sonic lá essas coisas, e talvez realmente não seja. Mas até quem gosta desses jogos admite que o primeiro jogo é simplesmente bem fraco.